Shalom, queridos. Leitura bíblica. Hoje, dia 6 de maio, o nosso texto está no livro de Números, no capítulo 14. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: Ah, se morrêramos na terra do Egito! Ou, se morrêramos neste deserto! E por que nos traz Yahvé a esta terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se Yahvé se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra Yahvé, não temais o povo da terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e Yahvé é conosco, não temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória de Yahvé apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse Yahvé a Moisés: Até quando me provocará este povo? Até quando me não crerão por todos os sinais que já fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E Moisés disse a Yahvé: Assim os egípcios o ouvirão, porquanto com tua força fizeste subir este povo do meio deles. Dirão aos moradores desta terra que ouviram que tu, ó Yahvé, estás no meio deste povo, que face a face, ó Yahvé, lhes aparece, que tua nuvem está sobre eles e que vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia, numa coluna de fogo de noite. E se matardes este povo como a um só homem, as nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo: Porquanto Yahvé não tinha poder para pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a tua força, que meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: Yahvé é longânimo e grande em beneficência, perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoastes a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse Yahvé: Conforme a tua palavra lhe perdoarei, porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória de Yahvé encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei. E até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou Yahvé a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que murmuram contra mim. Dize-lhes: Assim como eu vivo, diz Yahvé, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão que vos faria habitar nela.
salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto, e os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, Yahvé, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante Yahvé. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito, e levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui. Subiremos ao lugar que Yahvé tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: Por que quebrantais o mandamento de Yahvé? Isso não prosperará. Não subais, pois Yahvé não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada. Pois porquanto vos desviastes de Yahvé, Yahvé não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram e subiram ao cume do monte. Mas a arca da aliança de Yahvé e Moisés não saíram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os em Horma. Salmo de número 50. O Deus poderoso, Yahvé, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva, e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros? Beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos, e invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio, diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu concerto na tua boca, pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe engano. Assentas-te a falar contra o teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos.
Ouvi, pois, isto, e vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e àquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Livro de Isaías, capítulos de número 3 e 4, 2 capítulos hoje. Porque eis que Yahvé, Deus dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água. O valente, o soldado, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, o respeitável conselheiro, o sábio entre os artífices, o eloquente. E dar-lhe-eis jovens por príncipes, e crianças governarão sobre eles. O seu povo será oprimido, e um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando algum for ter com o seu irmão a casa de seu pai, dizendo: Tu tens roupa, sê nosso príncipe, toma a tua mão esta ruína. Naquele dia levantará este a voz, dizendo: Não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão ou veste alguma. Não me ponhais por príncipe do povo. Porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra Yahvé, e para irritarem os olhos da sua glória. A aparência do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam. Ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmos. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão o fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas obras se lhe dará. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à testa do seu governo. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam, destroem o caminho das tuas veredas. E Yahvé se levanta para pleitear e sai a julgar os povos. E Yahvé vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que fostes vós que consumistes esta vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. Que tendes vós que afligir o meu povo e moer as faces do pobre? Diz Yahvé, Deus dos exércitos. Diz ainda mais Yahvé: Porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares imprudentes, e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés, portanto Yahvé fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e Yahvé porá ao descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará Yahvé os enfeites das ligas, as redezinhas, as luetas, os pendentes, as manilhas, as vestes resplandecentes, os diademas, os enfeites do braço, as candeias, as caixinhas de perfume, as arrecadas, os anéis, as joias pendentes do nariz, as vestes de festa, os mantos, as coifas, os alfinetes, os espelhos, as capinhas de linho finíssimas e as toucas, os véus. E será que no lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura dos cabelos, calvície, e em lugar de veste larga, cilício, queimadura em lugar de formosura. Teus varões cairão à espada e teus valentes na peleja. As portas da cidade gemerão e se carpirão, e ela se assentará no chão, desolada. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo de Yahvé será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra é excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor levar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém no meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor, criará Yahvé sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça,
um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para o refúgio esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Amém? Então nós vimos os nossos textos aqui hoje em Números, no capítulo 14. O povo é contaminado pelo medo dos 10 espias que passam a falar mal do lugar que viram, passam a falar mal da promessa. E é isso que acontece, o medo gera a dúvida. A dúvida traz à luz a incredulidade, e a incredulidade convida à rebeldia. Nós sempre precisamos zelar. A palavra de Deus fala: não temas, não temas, não temas. É por um motivo. O medo acaba gerando dúvida. Dúvida dá à luz à incredulidade. E a incredulidade convida à rebeldia. E esse povo foi rebelde. E todo ele pereceu. Todos aqueles que murmuraram, que duvidaram do poder de Deus, das suas promessas, depois de ter visto tantos sinais, ainda conseguiam duvidar. E todo esse povo pereceu no deserto. Ninguém dali entrou. E foi necessário esperar 40 anos, esperar que aquelas crianças, aqueles jovens de 20 anos para baixo, amadurecessem, crescessem, estivessem prontos para a batalha, para aí então poder conquistar a terra. Então a rebeldia, o medo, a incredulidade atrasa muito as promessas do Senhor na nossa vida. E no Salmo, capítulo 50, Deus mostra que ele não precisa das ofertas de sacrifício, não precisam trazer ovelhas e carneiros a ele, já é dele, tudo é dele, as aves do céu é dele, os animais do campo são dele, tudo é dele. O que ele precisa é de sacrifícios de louvor e que se pague o voto, se pague aquilo que prometeu. E sacrifícios de louvor é quando a gente consegue levantar a nossa voz em louvor, adoração e gratidão a Deus, mesmo em momentos de dificuldade. Vamos orar? Pai santo, fiel, justo, nós te damos graças pelo teu amor, o teu zelo e a tua misericórdia. Pai, clamamos a ti, ó Deus. Ajuda-nos naquilo em que nós somos frágeis. Quando ainda temos medo, ajuda-nos a expulsar todo espírito de medo, para que nós possamos crer na palavra do Senhor, para que nós possamos crer nas promessas do Senhor e confiar que contigo estaremos sempre seguros. Pai, que as nossas bênçãos, as nossas promessas não sejam atrasadas ou perdidas por causa do medo e da incredulidade. No nome de Jesus, Senhor, que nós possamos de fato entender que o que agrada ao Senhor são os sacrifícios de louvor. Essas são as verdadeiras ofertas que o Senhor espera de nós. Que o nosso coração esteja pronto. Em nome de Jesus. Amém. Shalom!